Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Saulo Cabral, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia de estruturas. Vou estar postando aqui para vocês alguns vídeos. Vou começar ensinando como dimensionar lajes maciças e em seguida virão outros vídeos ensinando a dimensionar vários tipos de elementos estruturais dentro das disciplinas de concreto armado e estruturas metálicas. Então vamos lá. Para começar, só fazer um resumo bem curto sobre lajes maciças. Então, para que são usadas as lajes maciças? Essas lajes geralmente são utilizadas em edifícios residenciais onde os vãos são relativamente pequenos. São muito usuais nessas situações. Essas lajes são lajes de placas de espessura uniforme, apoiadas ao longo de seu contorno, ou seja, elas podem estar apoiadas em vigas ou com um bordo livre ou engastada em outra laje maciça. E os seus apoios também podem ser de alvenaria, certo? Agora vamos lá. As dimensões de uma laje. Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma laje comum, 4 pilares, 4 vigas, apenas representando. Então aqui nós temos as dimensões 430, 20 e 20 de parede, centímetros. Do outro lado, 380, 20 e 20. Então, numa laje maciça desse tipo, ela é retangular, ou seja, ela tem um lado menor do que o outro. E, geralmente, para a laje maciça, a gente sempre olha qual o menor lado ele é o mais importante nos cálculos. No caso dessa, é esse lado com 380, 20 e 20. Como vocês podem ver, o lado A, a gente chama ele de A. E o lado B é o maior lado da laje. Certo? Beleza. Outra coisa é como a gente calcula esse lado A e o lado B, a medida correta. No cálculo, a gente utiliza o eixo da parede. Então, aqui vocês podem ver, está passando uma linha no eixo, do outro lado também. E assim a gente tira 380 entre paredes, mais 10 centímetros até o eixo, e mais 10 centímetros até o eixo do outro lado. Então, nós temos 380, mais 10, 400 centímetros. Agora, para o lado B, nós temos 430 entre paredes, até o eixo mais 10 centímetros, até o eixo do outro lado mais 10 centímetros. Então, nós temos 450 centímetros. Agora vamos falar um pouco sobre armações. Bem rapidinho, a gente sabe que uma laje tem armações positivas e negativas, e primárias e secundárias. A gente vai entrar mais em detalhes nisso quando a gente for dimensionar. Então, só por agora, vamos mostrar aqui em relação à relação de B sobre A. Como eu tinha dito antes, o lado B sendo o maior e o A sendo o menor, a gente faz a relação B sobre A. Nesse caso, mostrando quando a gente tem um A um pouco maior. Se essa relação é menor ou igual a 2, a gente tem uma laje com armações nas duas direções. Agora, se a gente tem, nesse caso, por exemplo, um B sobre A maior do que 2, ou seja, esse lado é maior do que o dobro desse, a gente tem armação em uma direção apenas. Pessoal, agora sobre os apoios, vamos lá. Aqui nós temos, novamente, duas lajes, vigas em seus contornos, e para representar sobre o apoio, a gente tem o seguinte: quando a gente tem duas lajes caindo sobre uma viga, as duas lajes têm essa viga em conjunto, né, está entre elas, as duas utilizam essa viga como apoio, a gente tem que saber se uma laje está engastando a outra e se a primeira está engastando a segunda também. Então, para isso, a gente tem uma fórmula, que é essa seguinte:
Se a gente tem essa dimensão D2 maior ou igual a 1/3 dessa dimensão, a gente sabe que a laje 1 consegue engastar a laje 2 e a laje 2 consegue engastar a laje 1. Então a gente tem essa situação. A laje 1 está engastada e a laje 2 engastada. Esse aqui é o símbolo, é a simbologia que a gente usa. Aqui separei as duas lajes para a gente ver. Esse lado e esse lado estão apoiados. Esse lado está engastado. Aqui é a mesma coisa. Esse lado engastado e mais 3 apoiados. Certo? Agora, na outra situação, se a gente tem essa relação, quando o D2 é menor do que 1/3 do D1, nisso, pessoal, olhando que essa laje aqui tem essa dimensão igual a essa, então elas estão em conjunto, elas estão ligadas por todo esse comprimento. Então não tem nenhum espaço vazio aqui. Por exemplo, essa laje poderia ter vindo até aqui, que é o próximo caso que a gente vai ver. Então, lembrando disso, a gente, nessa situação, quando o D2 é menor do que 1/3 do D1, a gente sabe que a laje 2 consegue ser engastada pela laje 1. Está representado aqui. Ela está engastada. Agora, a laje 1 vai apoiar na viga. Ela não consegue ser engastada pela laje 2. A laje 2 não consegue engastar ela pelo seu comprimento, pela equação que a gente utiliza, conta isso para a gente. Essa laje não consegue engastar essa, caso essa dimensão D2 seja menor do que 1/3 dessa. Então, a gente vai ter uma laje totalmente apoiada e uma laje com um lado engastado e os outros 3 lados apoiados. Agora, a outra situação. A gente tem aqui praticamente a mesma situação. Porém, a laje 2 ela vai até um certo ponto e depois nós temos um vazio. Aqui não tem laje nenhuma. Então, para essa situação, a gente vai usar outras equações. Aqui, pessoal, se a dimensão D2 for maior do que 2/3 da dimensão D1, aí a gente tem aquela mesma situação. A laje 1 engasta a laje 2, a laje 2 engasta a laje 1. Então, essas duas aqui, mesmo tendo esse espaço vazio, conseguem engastar uma a outra e a outra consegue engastar a primeira também. Então, nós temos 3 apoios, um engaste. E aqui um engaste, 3 apoios também. Certo? Agora, quando nós temos esse D2 menor do que 2/3 do D1, que é essa medida, aí nós temos que aquela segunda situação de antes. A laje 1, que é a maior, vai apoiar na viga e a laje 2 vai ser engastada pela laje 1. Ou seja, a laje 2 não consegue engastar a 1, mas ela é engastada pela 1. Então, ela tem um engaste no contato com a 1 e os outros 3 apoios são nas vigas. Não tem lajes em volta aqui, né, no nosso exemplo. E a laje 1 totalmente apoiada nas vigas. Ela não é engastada pela laje 2, mas ela engasta a laje 2. A gente não pode fazer confusão nessa situação aí, gente. Agora, vamos falar um pouco sobre a espessura das lajes. Isso aqui é um assunto que causa muita confusão, geralmente. É o seguinte, a norma NBR 6118 de 2014, no item 13.2.4.1, indica o seguinte, são vários parâmetros aqui para a gente seguir. Então, vamos em cada um deles. Em primeiro, a gente tem lajes de cobertura. Quando não estão em balanço, a norma diz que a gente tem que usar no mínimo 7 centímetros na sua laje. Não pode ser menor do que 7 centímetros. Isso na altura, na espessura dela, pessoal. Agora, para lajes de piso, não em balanço também. Aí a gente tem no mínimo 8 centímetros. Não pode ser menor do que isso. Agora, para lajes em balanço, sempre 10 para cima.
Isso é o que a norma diz pra gente. Então a gente tem que seguir, isso aqui são os valores mínimos. Agora, para a laje de suporte de veículos de peso total menor ou igual a 30 kN, aí ela indica 10, mas na prática a gente utiliza 12. Assim como a de baixo, que é para suporte de veículos de peso total maior do que 30. A norma obriga a gente a usar no mínimo 12 centímetros de espessura. Na prática, sempre que tem suporte de veículos, a gente usa 12, certo? Pessoal, só relembrando que eu estou fazendo bem um resumo bem rápido, porque o meu objetivo aqui mesmo é ensinar vocês a dimensionar. Se vocês quiserem uma aula teórica mesmo, com bastante embasamento, aí eu vou indicar algumas literaturas aqui para vocês estarem lendo e conferindo, mas por agora vamos ser bem sucintos e direto para o dimensionamento. Então, uma das partes mais importantes para o dimensionamento é o carregamento. Então, resumidamente, como a gente já sabe, sempre em lajes a gente vai ter carga permanente, né, que é constituída pela estrutura em si e pelos elementos construtivos ali, que são os pesos que sempre vão estar na estrutura. E pela carga acidental, que a gente representa por Q, a permanente representamos por G. A acidental é composta por pessoas, né, móveis, materiais diversos, veículos, etc. Tudo que é variável. E a carga total, a gente soma permanente acidental, G mais Q é igual a P, que é a letra que a gente utiliza nas fórmulas para a carga total. Permanente mais acidental. Certo? Agora aqui, pessoal, nós temos os tipos de lajes retangulares. Pessoal, tudo isso aqui eu estou tirando de uma apostila que em breve vai virar um livro, que eu vou indicar aqui para vocês também, que é de um professor meu da pós-graduação chamado Renato Martins Grossi. Engenheiro civil, mestre em estruturas, e ele tem um excelente material sobre concreto armado, muito completo. Então, assim que possível, eu vou indicar aqui para vocês também. Então, vamos lá. Isso aqui são os tipos de laje, pessoal. A gente utiliza isso aqui para poder dimensionar, né? Saber quais os apoios que a laje tem, porque é dessa forma que a gente vai conseguir chegar nas reações de apoio e nos momentos fletores, para poder calcular as armações. Então, vamos lá. Basicamente, nós temos esses 9 tipos. Em primeiro, aqui vocês têm que sempre estar cientes, pessoal, que a gente tem que estar atento ao A e ao B. Lembrando, o A é a menor dimensão e o B é a maior dimensão. Então, quando a gente for consultar essa tabela toda aqui, vamos sempre estar olhando se a gente está olhando certo o A e o B, senão a gente erra muito fácil. Então, vamos lá. A laje tipo 1 vai ser quando ela é totalmente apoiada, ela não tem nenhum engaste. Bem simples. Agora a laje 2A, quando a gente tem um engaste na direção A. A laje 2B, quando nós temos um engaste na direção B. Bem simples. Agora a laje 3, ela é engastada em um lado A e em um lado B. Então só existe um tipo dela. Pode, por exemplo, ser o engaste aqui e o engaste aqui. Não varia, ela vai continuar sendo tipo 3. Agora tipo 4. Essa tipo 4A quer dizer que a laje tem engaste nos dois lados de comprimento A. E o 4B é o contrário. Os dois lados com comprimento B com engaste, então 4B. Agora, a laje tipo 5A, nós temos engaste em 3 lados, incluindo os 2A e 1B. Então, quando nós temos 2A e 1B, ela é 5A. Quando nós temos 2B e 1A engastado, nós temos 5B, que é esse tipo. Essa aqui é muito fácil de confundir, viu, galera? Vamos ficar bem atento. A laje tipo 6 é aquela que está totalmente engastada, todos os seus lados são engastados. Bom, pessoal, agora aqueles apoios ali que a gente aprendeu vai ser para utilizar com essas equações aqui. Simples também. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro passo, quando a gente vai calcular reações de apoio nas lajes, a gente olha
primeiro as reações mesmo de apoio, depois nós vamos olhar os momentos fletores, estão aqui embaixo. Então vamos primeiro para as reações. Como vocês podem ver, aqui é só uma representação, tá, pessoal? Vamos olhar esse do meio. Esse do meio, o que a gente tem? Quando uma laje está aqui, a gente pode ver que ela está apoiada, certo? Apoiada na viga. Então nós temos uma reação na direção B, porque esse é o lado B dessa laje, lado B. Então nós temos reação B, dos dois lados. Desse lado é uma reação B apoiada, por isso A. E desse lado nós temos engaste, então reação em B é engaste, certo? Esses dois elementos vão ter valores diferentes, porque um é apoiado, o outro engastado. E do lado de cá a mesma coisa, direção A, então não vamos confundir, hein, galera? Direção A. Então aqui, ó, direção A e aqui direção B. Certo? Então direção B, direção A. Na direção A nós temos de um lado reação em A engastado e reação em A apoiado do outro lado. Agora vamos para a próxima. Aqui, pessoal, mudou apenas que a gente adicionou um engaste desse lado também. Para esse tipo, qual que é a diferença para o primeiro aqui? A gente tem mais um engaste do lado de cá, nesse comprimento B aqui também. Então, o que isso vai mudar? No cálculo, a gente vai ter uma reação desse lado igual a desse lado, porque os dois lados estão engastados. Então, e como os dois estão na direção A, nós temos reação em A, reação em A. A gente não precisa colocar engastado aqui e nem aqui, engastado aqui. Porque a gente tem uma laje desse tipo, se não me engano é o tipo 3, que a gente tem 3 engastes. Na verdade, não é o tipo 3. Aqui, ó, vamos lá olhar. Quando a gente tem dois lados B engastados e um lado A. Então, 2B e 1A é a 5B. Certo, pessoal? Perdão aí. Então, vamos lá. E na direção B, reação em B para o lado apoiado e reação em B para o lado engastado. Pronto. A gente tem isso aqui, aí a gente entra na fórmula. A fórmula é essa, pessoal. Bem simples. A reação, cada uma dessas 4 reações, a gente vai utilizar essa fórmula. Para utilizar essa fórmula, o que a gente precisa? A gente vai precisar de um número de uma tabela. Essa tabela eu vou estar colocando aqui para vocês consultarem também. E multiplicar pelo P, que, como eu tinha dito antes, é a soma da carga permanente com a carga acidental, vezes a dimensão A. Lembra que eu disse que a dimensão A é a mais importante para a laje, então esse é um dos motivos. Ela é utilizada na forma de reação e de momento, enquanto que o lado B não é utilizado. Isso tudo a gente divide por 10, então a gente chega no valor de cada uma dessas reações. Agora, para momento, a mesma coisa. Como vai ser aqui agora? A gente tem a mesma situação lá de cima, que é um engaste em uma direção B e um engaste em uma direção A. O que isso vai gerar para a gente? Sempre, em qualquer laje, a gente vai ter um momento na direção A e um momento na direção B. Certo, pessoal? Esse a gente sempre vai utilizar. E para o lado que a gente tem engaste, a gente vai ter um momento negativo aqui, que a gente chama de X, e como está na direção A, momento negativo em A. Do lado de cá a gente não tem, porque está apoiado na viga. Beleza, agora para a direção B, nós temos um apoio, então não temos momento negativo, e aqui um engaste, então nós temos um XB, um momento negativo nessa direção B. Certo, pessoal? Do lado de cá, semelhante, porém
com o engaste do lado direito também. Então, nós temos momento negativo em A, momento negativo em A. Os dois têm o mesmo valor, porém, direções diferentes, sentidos diferentes. Então, direção A, XA, XA. Direção B, aqui apoio, não tem momento negativo, aqui engaste, momento negativo, XB. E os momentos positivos, MA, MB. Direção A, direção B. Certo? E a fórmula é bem semelhante à de cima. Porém, a gente adiciona, ao invés de A, nós adicionamos A ao quadrado e, ao invés de dividir por 10, dividimos por 100. Então, a gente calcula cada um desses momentos, no caso, desta laje, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o mesmo, então 4 momentos diferentes. A gente vai fazer essa fórmula 4 vezes.